Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana: o que é Páscoa para um cristão? E eu convido você a abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12, versículo 4, a parte A que diz: Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo. Queridos, o segundo sentido da Páscoa para você que se identifica como servo de Deus, como cristão, como alguém que ama Jesus e a palavra de Deus, é a união. A união é o segundo sentido que nós temos para poder comemorar e entender o que seja Páscoa. Eu entendo que se existe alguma coisa ou algo que desagrada ao Senhor, é o individualismo, ou aquela pessoa que pensa, que age apenas por si, que só se preocupa com ela mesma. Vocês perceberam aqui que a ordem de Deus para o povo hebreu, ainda dentro do Egito, foi: quando você levasse um cordeiro para casa para comemorar a Páscoa, e este cordeiro fosse, quem sabe, um pouco desproporcional, fosse grande para a sua família, se a sua família fosse pequena para se alimentar, então o que você deveria fazer? Você convidaria aquele vizinho que não tinha condições de ter um cordeiro. Então, dessa forma, todos iriam participar, não apenas quem tinha condições, mas aqueles que não tinham condições de ter um cordeiro, até mesmo porque neste período da história do povo hebreu, o povo era muito pobre. O povo tinha muita dificuldade de alimentos, então não eram todos que tinham condições de poder criar gado, ou criar animais, ou criar cordeiros. Não eram todos, eram poucos. Então, quando esse pouco ele tinha condições de ter um cordeiro, ele poderia chamar aquelas famílias que não tinham condições. O que Deus estava ensinando para o povo hebreu e também para nós, que o verdadeiro sentido da Páscoa é a união, é quando nós vivemos unidos. Queridos, Deus criou a humanidade para viver em comunhão e repartir o pão. Você sabe o que eu acho interessante? É que quando na morte de Jesus e após 3 dias ele ressuscitar, o texto mostra, a Bíblia nos mostra que ele ressuscita, aparece para 500 pessoas e logo em seguida o texto mostra em Lucas 24, versículos 30 ao 31, que 2 discípulos que andaram com Jesus após a morte dele, eles então estavam retornando para a sua aldeia chamada de Emaús. Eles estavam voltando para casa, comentando acerca do assunto, acerca de tudo que eles viram, presenciaram, aquela cena lamentável, deprimente, triste, angustiante de Jesus ser preso, julgado, condenado à morte, torturado, sabe, pendurado numa cruz. E eles viram tudo isso, eles estavam comentando acerca disso no caminho para suas casas, voltando para suas famílias, e o texto mostra que na medida que eles caminhavam, Jesus aparece entre eles e começa a conversar com eles, mas eles não lembraram, não sabiam quem era aquela pessoa. E aí o texto mostra aqui nos versículos 30 e 31 de Lucas 24, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Perceba, quando chegou na casa deles, Jesus ia seguir em frente, e ele falou: não, filho, você vem para cá, entra aqui com a gente, faz um lanche com a gente gostou de você. E então Jesus sentou-se à mesa com eles, e o texto diz que então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e desapareceu à vista deles. O que acontece aqui? Eles não reconheceram Jesus enquanto conversava e caminhava, mas quando Jesus repartiu o pão e deu para eles, eles então descobriram que aquela pessoa era Jesus. Perceba, irmãos, isto é comunhão, isto é união. Que você seja reconhecido e reconhecido não pela voz, não pela roupa ou perfume, mas em repartir o pão e ser uma pessoa unida. Se essa mensagem falou ao seu coração, curta, comente, compartilhe. Se não for inscrito, se inscreva no canal, e até amanhã, se Deus assim permitir.